passado nós vimos o sermão de Pedro, um sermão que nos mostra a centralidade da obra do ministério de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver a conclusão, o resultado deste sermão. Atos capítulo 2, nós vamos ler do verso 37 ao 41. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, nós reconhecemos que Tu és a fonte de toda sabedoria, a fonte de luz, e nós temos acesso à Tua revelação na Tua palavra, ó Pai. Por isso pedimos que nosso coração esteja pronto para receber a Tua verdade, para que sejamos verdadeiramente transformados por ela. E que assim reconheçamos os nossos pecados, nos arrependamos deles e tenhamos a nossa fé fortalecida em Ti para uma vida que responde àquilo que Tu fizeste a nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. As crianças estão com os papéis para anotar o sermão. Hoje vocês vão fazer o desenho de um coração sendo perfurado por uma espada. E ao lado vocês vão fazer uma Bíblia. Então, um coração sendo perfurado por uma espada e uma Bíblia ao lado. Irmãos, certamente você já se deparou com uma situação em que você estava conversando com alguém e essa pessoa parecia não dar bola para aquilo que você estava falando. Talvez você falou, a pessoa nem mesmo olhou para você, ou talvez olhou e não respondeu a alguma pergunta que você fez. Talvez para os pais isso seja mais comum. Os pais que perguntam ou pedem aos filhos alguma coisa e os filhos não obedecem, às vezes não respondem, trazendo assim frustração e talvez até irritação para os pais. Mas a grande verdade, irmãos, é que muitas vezes nós agimos da mesma forma para com Deus. Deus fala a nós, Deus diz o que espera de nós e nós não respondemos ao que Ele nos fala. E nós não respondemos com ações concretas àquilo que Ele nos diz. Quando nós olhamos para o texto que nós temos diante de nós, nós vemos que não foi isso que aconteceu no texto. Depois que Pedro pregou o seu sermão no dia de Pentecostes, nós vemos uma resposta por parte dos seus ouvintes. Porque, de fato, a palavra de Deus exige uma resposta. Nós vimos que o sermão de Pedro consiste em uma exposição do ministério de Jesus, todo baseado nas escrituras sagradas, no profeta Joel, nos Salmos, tudo isso apontando para a obra e ministério de Cristo Jesus, que cumpriu as promessas e profecias do Antigo Testamento e dessa forma trouxe salvação não apenas para os judeus, para a casa de Israel, mas também para os gentios. E ele fez isso de uma forma que acusou aqueles homens de terem matado Jesus. Pedro mostrou para eles que eles eram pecadores, e aí nós chegamos no verso 37 do nosso texto. O que aconteceu então? Agora que eles sabem que eles são pecadores, que eles foram culpados com a morte de Jesus, o que é que eles deveriam fazer? Diante disso, irmãos, o tema do sermão nesta noite é: o que é que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Quando Ele vem a você com a sua palavra, quando Ele revela a sua vontade a você, o que é que você faz diante de tudo isso? O que Deus espera de você? Em primeiro lugar, Deus espera que você ouça o seu chamado ao arrependimento. Deus te chama para o arrependimento e Ele espera que você ouça este chamado. Observe o verso 37, o texto começa dizendo que ouvindo eles estas coisas, ou seja, o sermão de Pedro, baseado no ministério de Cristo, baseado nas escrituras, que expunha o pecado daqueles homens, então eles tiveram seu coração compungido. O que significa ter seu coração compungido aqui no texto? O que o texto quer nos mostrar é que eles foram profundamente impactados pelo sermão de Pedro. Eles reconheceram a seriedade do seu pecado, que é ter matado Cristo Jesus, e eles entenderam o quanto isso era grave, o quanto isso era sério. Foram profundamente tocados. E na verdade, a ideia que a palavra quer trazer aqui
na língua original é justamente que eles tiveram seu coração perfurado, como que por uma espada. Tanto é que uma tradução deste texto para a nossa língua diz que as palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam. Eles tiveram seu coração partido, foram tomados de grande temor, de grande tristeza, e talvez até um senso de desespero diante das palavras de Pedro. O que aconteceu aqui, na verdade, irmãos, foi aquilo que já havia sido prometido por Jesus Cristo em João capítulo 16, verso 8. Que quando ele enviasse seu Espírito, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi o Espírito Santo derramado sobre aqueles homens, que operou por meio da pregação de Pedro e abriu os corações daqueles homens, para que eles reconhecessem seu crime, seu pecado diante de Deus e o peso dos seus atos. E é justamente isso que a expressão aqui nos dá a ideia. Observem que o verbo está na voz passiva. A ideia é que eles tiveram seu coração compungido. Não foram eles que causaram isso, mas foi um agente externo, o próprio Deus. Deus foi quem abriu o coração daqueles homens por meio da pregação de Pedro, como que uma espada penetrante e cortante. Essa ideia aparece ao longo de todo o livro de Atos. Nós podemos ver, por exemplo, Atos capítulo 16, verso 14. Uma mulher chamada Lídia ouviu a palavra do Senhor. E o texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Era o Senhor quem abria os corações dos seus escolhidos para que eles entendessem, ouvissem e recebessem a palavra de Deus. E dentre aqueles que estavam ouvindo o sermão de Pedro, muitos deles, tiveram seu coração aberto por Deus, para que eles ouvissem a palavra e reconhecessem os seus pecados. E eles então perguntam: o que faremos, irmãos? Diante desse difícil problema, nós matamos o Senhor exaltado, matamos o Messias enviado por Deus, que agora está exaltado à direita de Deus. O que é que nós devemos fazer? Pedro então passará a explicar o que eles precisam fazer para serem salvos dos seus pecados, salvos da condenação. Mas antes de continuar aqui, nós já podemos identificar o grande poder que a palavra de Deus tem em nossa vida. Deus utiliza a sua palavra como um meio eficaz para nos convencer dos nossos pecados, para nos humilhar, nos fazer entender o quanto nós dependemos inteiramente do Senhor. Esse é o meio eficaz usado por Deus para a nossa conversão. O meio que Ele utiliza para nos iluminar, nos fazer reconhecer os nossos pecados, mas ao mesmo tempo reconhecer a salvação em Cristo Jesus. É por essa razão que o autor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é de fato uma espada penetrante. Abre o nosso coração, rasga o nosso interior e nos faz reconhecer nossa dependência diante do Senhor. Ao mesmo tempo, nos faz buscar a salvação unicamente em Deus. A ideia que o texto está passando, irmãos, é que o Evangelho traz consigo um chamado ao arrependimento que corta os corações daqueles que estão ouvindo. Eles reconhecem o quanto são devedores diante de Deus. Haviam pecado contra o Senhor, rejeitando a Cristo Jesus, mas a partir daí nós podemos ver em que consistia a pregação dos apóstolos. Quando nós observamos a nossa sociedade hoje, nós vemos que é muito comum que as pessoas relativizem a importância do peso na pregação da palavra de Deus. Pessoas que procuram pregações menos críticas dos valores culturais da nossa época, pregações que não toquem nas feridas e nos egos das pessoas. Muitas pessoas que resistem ser incluídas na lista daqueles que mataram Jesus, quer direta ou indiretamente. Mas não era assim que os apóstolos pregavam. Eles acusavam os pecados daqueles que ouviam. Quantas vezes nós não ouvimos hoje as pessoas que dizem: não, eu vivo minha vida da forma como eu entendo, você vive a sua, eu tenho minha opinião, você tem a sua. Mas a palavra de Deus é aquela que põe em xeque os nossos pensamentos. A palavra de Deus é aquela que põe em xeque aquilo que nós achamos que é correto, segundo o nosso próprio entendimento, e nos expõe o quão sério é viver longe do Senhor nos nossos próprios pecados. E é essa palavra que Deus usa para nos convencer. Uma palavra que nos confronta. Uma palavra que mostra o nosso pecado a ponto de rasgar o nosso coração. As pessoas hoje querem evitar ferir os corações das pessoas, não trazer mágoas, mas é justamente isso que a palavra de Deus faz. Ela fere os corações. Essa é a ideia do texto. Perfura os corações e os faz perguntar: o que nós faremos? É isso que a palavra de Deus faz em nossa vida. Mas Pedro então responde: o que eles deveriam fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro traz aqui 2 exortações, 2 mandamentos,
e também 2 promessas. Os 2 mandamentos que ele traz é que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e deveriam ser batizados no nome de Jesus Cristo. Depois de ter acusado aqueles homens de terem matado Jesus, ele diz o que eles deveriam fazer para fugirem da ira do Senhor. Pedro não está inventando nada novo aqui. Essa já era a pregação de Jesus. Antes, essa já era a pregação de João Batista. Se você observar depois Lucas capítulo 3, a partir do verso 10, você vai observar que logo depois de João Batista ter chamado aqueles homens judeus de raça de víboras, eles então perguntam, o que nós vamos fazer? E João Batista expõe que eles deveriam se arrepender dos seus pecados e produzir frutos de arrependimento, vivendo uma nova vida diante do Senhor. O que Pedro está dizendo aqui é que o arrependimento é uma condição necessária para o perdão. Para que o perdão ocorra, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. E aqui arrependimento não diz respeito simplesmente a nós nos entristecermos pelo nosso pecado. É sim um dos elementos, mas não é apenas isso. Arrependimento é se voltar totalmente para Deus. Significa uma mudança radical no nosso pensamento e na nossa forma de agir. Significa abominar, ter horror do pecado que nós cometimos e agora ter um desejo sincero de uma nova vida de obediência diante de Deus. E esse é o pré-requisito para o perdão, o arrependimento. Como Atos 3 depois vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, ou seja, mudem a direção da vossa vida, para serem cancelados os vossos pecados. Foi para isso que Jesus veio. Pouco mais à frente, Pedro vai falar que Cristo foi exaltado justamente para salvar Israel, trazendo arrependimento. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então o que eles deveriam fazer? Reconhecer sua culpa na morte de Cristo e se arrepender dos seus pecados. Não apenas se entristecendo, mas reconhecendo que Ele é o Messias, aquele que está acima de todos, acima de tudo, a quem eles deveriam se submeter. Você compreende o significado do arrependimento? O arrependimento é algo que faz parte da sua vida. Não apenas no momento que você vem ao culto e se lembra dos seus pecados, mas será que você diariamente se arrepende dos seus pecados e os confessa a Deus? O que é o arrependimento verdadeiro? As Escrituras nos ensinam que o arrependimento para a vida é uma graça salvadora, pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados. Abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. É isso que nos diz o nosso breve catecismo sobre o arrependimento. Então, o arrependimento envolve sim tristeza e horror pelos nossos pecados, mas envolve também abandoná-los para que nós voltemos para Deus. E uma vez voltados para Deus, desejosos de viver uma nova obediência diante dele. Não é apenas um remorso, uma tristeza porque nós talvez tenhamos tropeçado, mas um profundo e sincero desejo de abandonar os nossos pecados, reconhecer o quanto eles são terríveis diante de Deus, e o desejo de nos voltarmos inteiramente para Deus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Que o arrependimento seja uma graça cotidiana e diária na sua vida. É um grande privilégio para nós nos arrependermos, porque não é uma obra que surge do nosso coração, mas é uma graça divina. É Deus quem nos capacita a nos arrepender dos nossos pecados. Mas há uma segunda ordem dada por Pedro aqui. Ele diz: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Ou seja, aqueles que se arrependeram dos seus pecados deveriam também receber o batismo como um sinal, como um selo, como um sacramento de Deus para confirmar o arrependimento e a remissão dos pecados. O batismo que representa e de fato sela a entrada das pessoas na aliança que Deus fez. É um meio estabelecido por Deus no qual Ele não apenas nos lembra da nossa lavagem, mas Ele também nos confere graça. O batismo não é apenas um memorial, não é apenas um símbolo, mas ele é utilizado por Deus como um meio, como um instrumento para a nossa remissão. Aqueles irmãos que têm participado da escola dominical vão compreender essa distinção. Não é como se o batismo fosse a causa material ou o fundamento da nossa remissão, mas ele é um instrumento pelo qual Deus nos concede graça para que nós sejamos santificados e remidos dos nossos pecados. Mas o texto está enfatizando também que isso deveria ser feito em nome de Jesus Cristo, ou seja, na autoridade da pessoa de Cristo, aquele que tem méritos e que confere a sua graça e seus benefícios para a nossa salvação. Então observem as ênfases que Pedro está dando aqui. Eles deveriam fazer um reconhecimento público dos seus pecados,
deveriam fazer um reconhecimento público de que Jesus é o Messias verdadeiro, eles deveriam receber o batismo e, por meio do batismo, os benefícios de Cristo Jesus, que ele conquistou pela sua obediência. Então nós observamos que todas essas coisas são trazidas por Pedro aqui como requisitos para a remissão de pecados. Deveria haver um comprometimento não apenas individual, mas público, de que Jesus Cristo é o Messias, aquele que trouxe uma nova obediência, uma nova vida após o arrependimento. E eles então seriam remidos dos seus pecados. O que significa remissão? Ou então redenção, uma palavra que nós usamos com mais frequência. Essa palavra, irmãos, no contexto em que o Novo Testamento foi escrito, era utilizada no contexto comercial da época. Quando uma pessoa tinha um débito e esse débito era pago, dizia-se então que essa dívida havia sido remida, havia sido resgatada. Então a ideia que nós temos aqui é que o nosso pecado é um débito que nós temos para Deus. E todas essas coisas são pré-requisitos para que Ele nos perdoe. Nos arrependermos dos nossos pecados para que então nossa dívida seja cancelada. Nós podemos compreender bem essa ideia quando nós vamos lá para o Evangelho de Mateus e nos lembramos da parábola do credor incompassivo. Quando Cristo Jesus compara a nossa relação com Deus com a relação de alguém que tinha uma grande dívida e aquele a quem ele devia. E lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, verso 27, nosso Senhor nos diz: e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Isso é remissão, isso é redenção. Ele estava desobrigado dessa dívida que ele havia adquirido para com seu Senhor. Mas nós vemos que esse homem que foi alvo da misericórdia do seu Senhor, não foi misericordioso com aquele que devia a ele. Por isso lá nos versos 32 e 33 nós lemos: então o seu Senhor chamando lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ele não havia entendido o que significava remissão. Não havia entendido o que significava o perdão do seu Senhor. E por isso ele não havia perdoado o seu próximo. Mas nós observamos aqui também, irmãos, como nós temos visto, essa ligação entre o batismo e a remissão de pecados. Há diversos entendimentos que podem ser equivocados sobre essa questão. Pessoas que talvez conferem ao batismo um poder especial, um poder quase mágico, como se ele por si mesmo trouxesse remissão. Mas por outro lado, há aqueles que esvaziam completamente o significado do batismo, como se o batismo fosse apenas um símbolo de uma remissão que já foi realizada. Esses dois extremos estão equivocados. O batismo não opera por si mesmo, mas ele também não é vazio de significado. O batismo é um meio pelo qual Deus sela e nos garante uma graça salvadora e santificadora. Não operando por si mesmo, mas por meio do Espírito, que em nós que temos fé é confirmado pela graça de Deus. E Pedro, por fim, liga tudo isso ao dom do Espírito Santo. Afinal, esse era o contexto que estava sendo trazido aqui. Havia aquele fenômeno que é narrado dos versos 1 a 13. Depois Pedro baseia o seu sermão em tudo isso para explicar o que era o dom do Espírito Santo. E ele então diz que aqueles que se arrependessem e fossem batizados receberiam, além da remissão dos pecados, o próprio dom do Espírito Santo. O presente de Deus para todo aquele que crê. Aquele que antes não estava disponível como está agora no Novo Testamento. Afinal, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia especificamente em algumas pessoas, capacitando-as para serem juízes, para serem profetas, para serem reis. Mas agora no Novo Testamento, conforme Pedro cita Joel, é a época em que o Espírito Santo habita sobre toda a carne daqueles que creem e confessam a Cristo Jesus. O Espírito Santo não é para pessoas específicas na igreja. Há algumas denominações que têm esse entendimento equivocado sobre o Espírito Santo, como se algumas pessoas tivessem sido batizadas com o Espírito e as outras não. Só que não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura ensina que todos nós somos batizados no mesmo Espírito e por isso fazemos parte do mesmo corpo. E uma vez arrependidos dos nossos pecados, batizados em nome de Jesus, nós recebemos necessariamente o dom, o presente do Espírito Santo, que agora habita em nós. O Espírito Santo que nos confere as graças e méritos de Cristo Jesus. Um dom, um presente a todos aqueles que creem. Mas observem, irmãos, o que Pedro está fazendo aqui no verso 38. Ele já havia acusado aqueles homens de serem pecadores, de terem matado a Cristo Jesus. Mas nós não podemos apenas acusar as pessoas dos seus pecados. Nós precisamos também oferecer a graça. Se a nossa pregação consiste apenas em lei, apenas em acusação, nós não estamos pregando o evangelho verdadeiro.
Como da mesma forma que nós apenas apresentarmos a graça sem mostrar para as pessoas os seus pecados, nós estamos oferecendo um evangelho parcial. Pedro fez as duas coisas. Mostrou o terror que é viver nos seus pecados, mas ao mesmo tempo mostrou a graça. Um Jesus que foi morto por aqueles homens, mas está disposto a perdoá-los. Um Jesus que sofreu humilhação por aqueles judeus, mas estava de braços abertos para receber todos aqueles que se arrependessem para o seu reino. Cristo anuncia um perdão gigantesco, uma misericórdia incomparável, uma graça que de fato traz transformação. E por isso nós devemos pregar o evangelho completo. O evangelho que nos lembra do perigo e da gravidade que é viver nos pecados, da condenação justa daqueles que permanecem nos seus pecados, mas ao mesmo tempo, a grande graça e o grande amor de Cristo Jesus, que morreu para nos salvar. No verso 39 nós lemos: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chama. Que promessa? A promessa que ele expôs no sermão, a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo é para esses homens que estavam ouvindo, mas não apenas para ele, para todos aqueles que viessem da sua descendência e que continuassem crentes em Cristo Jesus, e para todos aqueles que Deus ainda chamasse. Lembre-se que Pedro era um judeu, e como judeu ele conhecia as alianças do Antigo Testamento, e ele sabia que no Antigo Testamento Deus se relacionava dessa forma, com aqueles que estavam ali ouvindo, com seus descendentes, e com aqueles que fossem inseridos na aliança. Da mesma forma, no Novo Testamento, o arrependimento e o batismo é não apenas para os pais, mas também para os filhos, para a descendência e para todos aqueles a quem o Senhor chamar. E ele então conclui com uma citação de Joel. Ele já havia feito a citação lá nos versos 17 a 21, mas agora no verso 39 ele diz que é para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Quando nós voltamos para Joel capítulo 2, verso 32, nós lemos: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então Pedro aqui retoma aquela profecia que ele já havia citado para falar que todas aquelas promessas do Espírito Santo sendo derramado sobre os velhos, sobre as crianças, sobre homens, sobre mulheres, sobre servos, sobre senhores, estava disponível para todos aqueles homens que se arrependessem e crescem em Cristo Jesus. Mostrando então que todos aqueles que creem e abraçam a Cristo Jesus com fé e arrependimento são inseridos na nova aliança. São inseridos na aliança que Deus faz com o seu povo por meio de Cristo Jesus. O que nós temos aqui é o cumprimento daquela expectativa do Antigo Testamento, de que a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da terra. Nós já temos isso em Gênesis capítulo 12, verso 3, em que o texto diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós avançamos um pouco mais, Gênesis 17, nós vemos Deus instituindo a circuncisão como selo da aliança. E quem deveria ser circuncidado? Todos os membros da aliança. E quem são eles? E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Observem, 3 grupos de pessoas: os que estão ouvindo, os filhos e os estrangeiros que viessem a crer. Os mesmos 3 grupos aqui de Atos capítulo 2. A promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, que o nosso Senhor chama. Que promessa? A promessa do arrependimento, do batismo e do dom do Espírito Santo. Mostrando que com a vinda de Cristo Jesus não são apenas os judeus que são alvo do evangelho e alvo da salvação, mas também os gentios, aqueles que antes não eram povo, mas que são chamados para fazer parte do povo de Deus. Quando nós avançamos alguns capítulos para frente em Atos, irmãos, nós vemos que a igreja começou a ser perseguida. Em um determinado momento, a igreja estava orando pelos apóstolos que haviam sido presos, e eles então reconhecem que tudo isso fazia parte do plano de Deus, a entrega de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Mas é muito interessante porque, em determinado momento, a igreja reconhece a culpa não só dos judeus, como também dos gentios na morte de Jesus. Capítulo 4, versos 26 e 27. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente
contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Não existe ninguém sem culpa nesse contexto. Os romanos eram culpados, os judeus também. Da mesma forma, o evangelho não distingue aqueles que são alvo da pregação, quer sejam romanos, quer sejam gregos, quer sejam também os israelitas. Cristo Jesus veio para restaurar as tribos de Israel, como nós temos visto, mas também como servo de Deus para ser luz para os gentios, para cumprir aquela promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas pela descendência de Abraão. Observem, irmãos, que Pedro aqui está ecoando a linguagem do Antigo Testamento. A linguagem que diz que a salvação, a remissão dos pecados, o habitar do Espírito Santo seria algo universal, não no sentido de que todas as pessoas, sem exceção, seriam alvo de tudo isso, mas no sentido de que não há mais barreiras que separem grupos por causa do evangelho. E nós podemos aqui enfatizar o próprio batismo. O batismo que muitas pessoas querem negar para os seus filhos, mas que faz parte da aliança estabelecida por Deus. Observem que assim como o arrependimento e a promessa do Espírito Santo são dadas não só aos pais, mas também aos filhos, o batismo também deve ser administrado aos filhos, porque eles fazem parte da aliança que Deus estabeleceu. O batismo que não é apenas um sinal, mas é um meio pelo qual Deus opera graça sobre aqueles que o recebem, incluindo os filhos. É por isso que nós batizamos os nossos filhos. É por isso que na Igreja Presbiteriana do Brasil, nas igrejas reformadas, nós reconhecemos não só a importância, mas que é indispensável que os nossos filhos sejam batizados. Por quê? Porque a salvação é para elas também. Elas não serão parte da igreja, elas já são parte da igreja. Por isso elas cultuam aqui conosco. Por isso que elas não são tiradas da igreja para uma salinha à parte, mas elas ouvem a pregação da palavra, porque assim como o batismo é dado para elas, a palavra, que é um meio de graça, também é concedido a elas. A promessa é para todos, todos aqueles que creem, e Deus concede também a fé aos pequeninos. O que então Deus espera de você, diante dos 3 primeiros versos do texto de Atos capítulo 2, versos 37 a 41? Deus espera que você ouça seu chamado ao arrependimento. Ouça o chamado do arrependimento que o Senhor te faz. Mas em segundo lugar, Deus espera que você responda ao seu chamado ao arrependimento. Perdão, irmãos, eu me confundi aqui. Em primeiro lugar, Deus quer que nós ouçamos ao seu chamado. Em segundo lugar, Ele quer que nós respondamos a esse chamado. Não apenas ouvir de forma passiva, mas responder verdadeiramente aquilo que Ele nos chama. Observem o verso 40. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A ideia aqui parece ser de que Pedro continua argumentando com eles, provavelmente mencionando aquilo que ele mesmo havia testificado com seus olhos sobre o ministério de Jesus, sobre sua morte, ressurreição, ascensão, e ele argumentava e apelava para que eles ouvissem e aceitassem as verdades do evangelho, para que eles fossem salvos da condenação. É isso que ele diz: salvai-vos desta geração perversa. Ele diz: olha, vocês estão debaixo da condenação se vocês não receberem a Cristo Jesus. Se vocês recusarem a Jesus como Senhor sobre vocês, vocês estão condenados e fazem parte dessa geração perversa. E é importante nós destacarmos aqui, irmãos, que apesar de todos aqueles que recusam a Cristo Jesus serem alvo de grande juízo, aqueles homens tinham um peso maior, porque eles viram Jesus pessoalmente. Aqueles homens viram o Filho de Deus pessoalmente e ainda assim o haviam rejeitado. Por isso que Pedro diz aqui que eles eram uma geração perversa. O que Pedro quer dizer quando ele utiliza essa expressão? Geração perversa. Ele está dizendo que assim como o povo de Deus, saindo do Egito, havia sido perverso no deserto, quando eles tentaram ao Senhor e não creram em Deus, assim essa geração iria perecer pela sua incredulidade. Nós vemos essa ideia em muitos lugares nas Escrituras. No Salmo 78, verso 8, o texto diz: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Uma geração marcada por rebeldia. Deuteronômio capítulo 32, verso 5, a mesma ideia. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. Gente infiel ao Senhor, gente incrédula, e por isso debaixo da condenação do Senhor. Paulo utiliza depois essa expressão em Filipenses capítulo 2, verso 15, dizendo que nós somos diferentes dessa geração perversa. Ele diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros,
filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Nós somos chamados para, pelo contrário, não sermos incrédulos, sermos irrepreensíveis e sinceros diante do nosso Deus, reconhecendo e recebendo a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando nós vamos para os evangelhos, nós vemos que Jesus acusou aquela geração que não havia recebido. Ele disse que haveria maior rigor sobre aquelas cidades do que houve sobre Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra haviam sido de fato infiéis e perversos, mas não como aquela geração que viu Jesus face a face e ainda assim o rejeitou. Por isso Jesus disse que haveria de haver juízo sobre eles, dizendo, a partir do verso 50 e 51 do capítulo 11 de Lucas, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo, será requerido dessa geração. Pouco depois ele prega o seu sermão profético. Sermão no qual ele diz que haveria grande juízo sobre Jerusalém, sobre aqueles que haviam rejeitado e matado a Cristo Jesus. Como de fato aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, as tropas romanas invadiram Jerusalém, saquearam o templo, mataram muitos judeus, certamente debaixo da permissão de Deus, como o próprio Cristo Jesus havia profetizado sobre aqueles que o rejeitaram. Observem, irmãos, a clareza do testemunho de Pedro. Pedro não fica floreando sua pregação, seu sermão para talvez agradar aquelas pessoas, mas ele é muito claro. Ele diz: olha, vocês mataram Jesus, vocês são uma geração perversa, mas é possível que vocês sejam salvos perversa. De que forma? Se arrependendo e sendo batizados em nome de Cristo Jesus. A mensagem dele foi muito clara. Da mesma forma, irmãos, nós não devemos pensar que nós precisamos inventar coisas mirabolantes para tentar convencer as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a crerem em Cristo Jesus. Basta pregarmos o evangelho simples, porque é com o evangelho simples que o Espírito Santo trabalha para a conversão daqueles que são seus, daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo. É por meio da pregação simples como a de Pedro, acusando dos pecados, mas apresentando a graça de Deus, que as pessoas podem ser, de fato, convertidas. E por fim nós temos o verso 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Observem o que acontece como resposta diante de tudo isso. Aqueles homens não ficaram inertes. Eles responderam à pregação da palavra. Responderam recebendo a palavra, fazendo aquilo que Pedro havia mandado, que eles fossem batizados e se comprometendo com a vida da igreja. Porque o texto diz que houve um acréscimo à igreja de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas que certamente se comprometeram publicamente por meio do batismo. Afinal, 3.000 pessoas sendo batizadas certamente chamava a atenção de Jerusalém naquele momento. 3.000 pessoas que haviam recebido a Cristo Jesus, que reconheceram: olha, nós erramos quando nós rejeitamos a Cristo e o matamos, mas agora publicamente nós declaramos que vivemos debaixo do seu senhorio. Publicamente declaramos que vamos viver novidade de vida, vamos viver de acordo com a vontade do Senhor. Isso é importante, irmãos, porque nós vivemos também uma época que as pessoas não querem se comprometer, especialmente com o evangelho. Pessoas que talvez enxergam o evangelho e a igreja como supermercados, nos quais elas podem vir, pegar aquilo que elas querem e simplesmente sair, como se não houvesse compromisso algum. Há pessoas também que procuram igrejas de acordo com o seu gosto pessoal, não com base na fidelidade à palavra de Deus. E tão logo o seu gosto muda, a pessoa muda de igreja também. Esse é um descompromisso muito comum nas igrejas e no nosso mundo contemporâneo. Mas isso é contrastado com a atitude que nós vemos na igreja no livro de Atos. Pessoas que sabiam dos riscos que era professar a Cristo Jesus, sabiam dos riscos que era professar a Cristo diante dos judeus que queriam matá-los e de fato perseguiram e mataram a muitos. Mas isso não os impediu a se comprometerem publicamente com o evangelho, dizendo: de fato, nós erramos, pecamos, matamos a Jesus, mas agora nós nos submetemos ao seu domínio e à sua autoridade. Eles publicaram sua fé, mostraram o que eles creram e se comprometeram publicamente diante de Deus e diante das pessoas. De modo que quase 3.000 pessoas foram batizadas e acrescentadas na igreja. 3.000 pessoas naquela época dava provavelmente 3% da população de Jerusalém. Jerusalém que contava com 100.000 pessoas mais ou menos, mas que naquela época provavelmente tinha muito mais por conta da festa do Pentecostes, e talvez
muitos desses foram peregrinos que depois voltaram para suas terras e pregaram o evangelho onde eles estavam. Mas observem que isso nos deve fazer refletir sobre os métodos de crescimento que muitas vezes nós pensamos sobre a igreja. Observe que o método utilizado aqui por Pedro é o verdadeiro método da pregação oral do evangelho de Cristo Jesus. Pedro não inventou nada fora do comum para trazer aquelas pessoas. Ele simplesmente pregou o evangelho, porque ele sabia que não é o sucesso numérico que diz se uma igreja é saudável ou não, mas é sua fidelidade às escrituras e à vontade de Deus. 3% pode parecer pouco em um primeiro momento. Depois, se a igreja começa a crescer, o Espírito Santo começa a transformar muito mais pessoas, de fato há crescimento, mas não por causa do método que eles estavam utilizando, mas por causa da fidelidade que eles tinham à palavra de Deus. Tanto é que, se nós olharmos o método que eles usavam, talvez a gente possa pensar, não, era um método fracassado, porque isso levou eles a serem presos, eles serem levados para os tribunais, muitos deles serem mortos. Seria isso um método fracassado? É claro que não. Eles prezavam pela fidelidade à palavra de Deus, sabendo que quem traria o crescimento diante da fidelidade seria o próprio Deus. O crescimento vem não como resultado de bons métodos, não pela nossa criatividade, mas pela nossa fidelidade à palavra do Senhor. Então, eu espero que nós também respondamos ao seu chamado ao arrependimento. Como eles responderam? Eles ouviram a exortação, salvai-vos desta geração perversa, e resolveram se comprometer. Não deixaram falando sozinho, mas sabiam que precisavam responder não só com suas palavras, mas também com a sua vida. Por isso, Deus espera que você responda ao seu chamado ao arrependimento. Concluindo, irmãos, nós vimos que logo depois do sermão que Pedro pregou naquele dia de Pentecostes, aqueles homens tiveram seu coração rompido da palavra, rasgado, dilacerado, a ponto de perguntarem: o que nós vamos fazer diante do nosso pecado? O que nós precisamos fazer para sermos salvos da condenação que nós merecemos? E Pedro diz: eles deveriam se arrepender. Não um arrependimento da boca para fora, mas um terror pelos seus pecados e um sincero desejo de viver em novidade de vida. Deveriam receber a graça do batismo, se comprometendo publicamente diante dos homens e diante de Deus, mas recebendo também uma graça interna operada pelo Espírito Santo, recebendo assim o dom do Espírito, que é a própria habitação de Deus entre os homens, o cumprimento da profecia de Joel em Cristo Jesus. Nós podemos observar, irmãos, diversas verdades trazidas aqui no texto. Por exemplo, de que a proclamação do Evangelho deve necessariamente incluir convicção de pecados. Nossa pregação não deve se esquecer da seriedade que é o pecado diante de Deus e de que nós seremos condenados se permanecermos neles. Mas, em segundo lugar, nós vimos também a importância do batismo. O batismo que é essencial na vida cristã, não como meio de salvação, ou antes, não como fundamento de salvação, mas como instrumento pelo qual nós recebemos a graça da parte de Deus, tanto nós como também os nossos filhos. E tudo isso traz resultados para a igreja. A pregação fiel traz resultados para a sua igreja, porque Deus é aquele que opera a palavra no coração dos seus escolhidos. Mas observem o contexto em que tudo isso está acontecendo. Havia acontecido um grande milagre naquele momento. O Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles começaram a falar muitas línguas. Mas a ênfase do capítulo 2 nós vimos, não é nas línguas que são faladas. A ênfase é na obra de Cristo Jesus no coração dos crentes. Tanto é que quando o pessoal pergunta aqui o que eles deveriam fazer, eles não falam o que nós faremos para sermos também batizados com o Espírito para falar em línguas. Não, eles falam o que nós faremos para fugir da ira vindoura. O que nós faremos para sermos salvos da condenação? E o que Pedro diz é que eles deveriam se arrepender para receber o dom do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, que é para eles, para os filhos e para aqueles que viessem a crer. Não simplesmente para que eles falassem em línguas. É claro que Deus capacitou os apóstolos e os demais discípulos naquele momento a falarem em outras línguas, para que a palavra de Deus fosse testificada com maior clareza. Mas a grande bênção aqui no texto é a habitação do Espírito sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados, daqueles que são batizados e creem em Cristo Jesus, aguardando plena salvação. Essa é a pregação do Evangelho que nós devemos empreender. É isso que nós devemos anunciar àqueles que estão perdidos, que eles estão vivendo numa geração corrupta e perversa, que eles são culpados de matarem Jesus, mesmo que indiretamente, mas que é a salvação para todos aqueles que se achegam a Jesus com fé e arrependimento. O que então Deus espera de você? O que Deus espera de nós, como seu povo? Ele espera que você ouça seu chamado ao arrependimento
E Ele espera que você responda ao seu chamado, ao arrependimento. Ouça o que Deus tem a te dizer, mas responda, não só com palavras, mas também com a sua vida.